primeiro teste parte 3. Mumu engoliu enquanto segurava os portões quebrados. Eu cometi um erro. Ele tentou abrir o portão, mas sem querer os quebrou. Parecia um portão recém-comprado que tinha que ser consertado. Isso é caro? Ele estava ainda mais preocupado quando todos ao seu redor tinham ficado em silêncio. Mumu, que notou isso, segurou os portões imaginando o que fazer. Ao contrário de Mumu, que estava preocupado com outras coisas. Moilva, Alia e Jinyu que ficaram chocados. Era natural, pois eles assumiram que Mumu falharia no teste. Era para ser um portão que só podia abrir com energia interna, então não importa o quão forte ele fosse, eles pensaram que Mumu fracassaria. Mas o resultado foi chocante. Moilva, que foi o primeiro a recuperar os sentidos, apontou para Mumu e disse: ele apenas arrancou os portões para fora, você viu isso? Quem não podia vê-lo? Insano. Jinyu que ficou genuinamente chocado. Mesmo que ele tivesse força sobre-humana, não era demais? O portão foi encomendado por duas pessoas fortes, que eram consideradas dois dos mais fortes guerreiros de Murim. Mas foi despedaçado usando pura força. Mumu, que diabos? Ele não conseguia compreender. O que o pai dele pegou no exílio? Jovem mestre Jinyu, você não disse que seu irmão não aprendeu artes marciais. Aian Duplan, do Distrito Inferior, gaguejou quando ele pediu isso. Ele estava muito confuso com os resultados inesperados. Da mesma forma, todos os outros que viram estavam no mesmo transe. Todos na entrada da escola tinham caído em confusão. O quê? Ele quebrou o portão? Mas ele disse que não aprendeu artes marciais. Não, não, não. Isso é possível mesmo se ele aprendeu artes marciais? Droga! O que é isso? Os descendentes dos 4 grandes guerreiros não poderiam mesmo fazer isso. Eu sei. E então alguém gritou: o que? O que ele está fazendo? Todos olharam para Mumu. Mumu, que estava segurando os portões de 16 pés de largura, 3 portões para ser exato, estava inclinando-se para trás. Gente, eu não sei o que fazer. Desculpe, mas você pode se mudar? Eu preciso colocá-los para baixo. As pessoas ficaram perplexas com as palavras de Mumu. O que? Não vem aqui. Não há espaço. Dissemos que há muita gente. Mova-se. A maioria dos tomadores de teste tinha entre 1,80 metros de altura. E os portões quebrados eram quase 3 vezes a sua altura e se moviam como um leque. Então eles imediatamente recuaram em terror. Parecia uma onda caindo. Cada vez que os portões quebrados se moviam, as pessoas se moviam para frente e para trás, e todo lugar estava uma bagunça. Ele é louco. Supervisor, o que diabos ele é? Yonnan-kyun, que estava assistindo de cima, perguntou. Vendo isso, A-Jill gritou. Eu não sei. Como eu poderia? Ele mesmo estava agitado. Ele pensou que era um aldeão brincando, mas que teria pensado que poderia derrubar os portões. Foi a primeira vez que algo assim aconteceu na academia. Supervisor, o que poderia ser isso? A-Jill franziu a testa com as palavras de Yonnan-kyun. Foi a primeira vez que algo assim aconteceu, então ele não sabia o que pensar. O garoto disse que não aprendeu artes marciais, mas quebrou os portões. Será que ele mentiu? Mesmo que ele soubesse, isso era um problema. Os descendentes dos 4 grandes guerreiros abriram os portões. Mas esse garoto não só abriu como também quebrou os portões. Como ele fez isso? Ele não tinha certeza. A simples força de empurrar e puxar era mais fraca do que um ataque. Atacar e mover significava adicionar força. Mas, de certa forma, esse cara pode me superar. Foi difícil admitir. Risca isso, era impossível admitir. Não, na idade dele, havia um limite para o que Mumu podia fazer. E é impossível ultrapassar um limite a menos que esteja sob um caso especial. Nada pode ser feito. O supervisor Arjun, que estava pensando, tomou uma decisão. Não havia outra maneira a não ser verificar para si mesmo. Ele ouviu uma leve vibração e barulho de baixo. Quando ele olhou para baixo, Mumu tinha colocado os portões que ele estava carregando. E ele estava mexendo com algo no pulso. O que ele está fazendo? Arjun balançou a cabeça e pulou da parede. Ele pulou de um lugar alto, mas pousou levemente. E com uma voz carregada de energia, ele falava como um leão. Aqui, tome, aqui. Sua voz se espalhou como um trovão. As pessoas na entrada, que estavam em estado de confusão por causa de Mumu, ficaram em silêncio. Todos ficaram nervosos desde que o supervisor, que estava assistindo de cima, decidiu aparecer na frente deles. Mumu ficou nervoso. Papai me disse para não me meter em problemas. Isso foi semelhante a chutar a porta da frente de alguém para baixo.
Ele se perguntou o que ele teria que fazer para consertar o portão. Seu pai sempre lhe disse para responder calmamente em momentos como estes. Mumu cruzou as mãos atrás das costas e gritou: "Peço desculpas." "O quê?" Supervisor Akgil franziu a testa. Ele não conseguia entender por que o garoto estava se desculpando. Mumu disse: "Eu estava realmente tentando abrir o portão, mas ele simplesmente quebrou." "Eu nunca quis destruí-lo." "Ele simplesmente quebrou?" Ele estava confuso. O garoto estava dizendo a ele que o portão se quebrou e que ele não estava tentando quebrá-lo, mas aconteceu. Em voz solene, Akgil falou: "Mas aconteceu, e agora?" "Hein? Você está escondendo alguma coisa? O que você quer dizer? Você está dizendo que você não sabe? Você acha que o portão poderia ser quebrado por apenas força?" Para isso, Mumu olhou para Akgil. "Ele está me perguntando por que ele não sabe?" Era difícil para Mumu entender o que o homem estava perguntando. Tudo o que ele queria fazer era fazer as pazes. Ele não tinha certeza se a conta seria enviada para Yu Yuk-kyun, que acabou de voltar do exílio, ou se Mumu seria convidado a voltar para casa. Mumu, que estava perturbado, cuidadosamente abriu a boca. "Não é porque o portão é velho e os acessórios também são?" O nariz de Akgil queimou. Mesmo que fosse velho e quebrado, o portão não poderia ser puxado à força. E ele não gostou da resposta do garoto um momento atrás, mas agora o garoto estava falando bobagem. Este está falando bobagem. Não, ao invés de dizer em voz alta, ele decidiu verificar. Akgil se aproximou de Mumu e disse: "Vou verificar diretamente." "O quê?" "Dê-me sua mão." Mumu estava confuso. Ele não conseguia entender por que lhe pediram para mostrar a mão, mas como ele queria fazer as pazes, ele estendeu a mão. "Olhe para isso." Akgil olhou para Mumu. Ele não podia vê-lo de cima, mas os músculos do braço e pulso do garoto eram incríveis. Ele não podia deixar de ficar fixado nos músculos. Quanto ele treinou para se tornar assim? Akgil era um guerreiro do pugilismo, e conhecido como o punho simples forte. Guerreiros do pugilismo se concentraram em manter um equilíbrio de energia interna e externa. Mas nem ele tem músculos assim. Akgil engoliu e babou sem saber nos músculos. Ele se perguntou quão forte o garoto seria se praticasse pugilismo. Não. Ele balançou a cabeça. Em um instante, ele se apaixonou pelos músculos bem desenvolvidos, quase ficou ganancioso por um discípulo. Mas agora, ele é o supervisor. Akgil agarrou o pulso de Mumu. Ah, esse garoto! Quando ele segurou o pulso, ele podia sentir a forma dos músculos mais claro. Akgil sentiu seu coração batendo para fora de admiração para os músculos. No entanto, ele se acalmou. Ele tinha que verificar se o garoto dominava artes marciais. Akgil não conseguiu esconder seu choque. O quê? Realmente? O garoto realmente não aprendeu artes marciais. Não havia dantia e nenhum traço de energia. Mas a única parte estranha foi o fato de que seus vasos sanguíneos estavam abertos, o que normalmente acontece quando se aprende artes marciais. Mas, no entanto, foi provado que ele fez isso com puro poder. De jeito nenhum. Era difícil de acreditar. Ele ficou chocado e impressionado, e então ele ouviu Mumu perguntar: "Quanto tempo você vai me abraçar?" Akgil soltou sua mão e olhou para o rosto de Mumu. Ele realmente quebrou os portões com apenas pura força? Se o garoto usasse artes marciais, Akgil teria pensado que um gênio inimaginável tinha chegado. Mas ele não entendia isso. Isso fez pensar se o portão era realmente velho e quebrado. Akgil, que estava confuso, abriu a boca. "Foi Mumu?" "Sim. O portão está quebrado. Então não há como verificar novamente. Eu mesmo vou testar sua força. Então seja paciente." "O quê?" "Seja paciente e não se mexa." A mão de Akgil voou como um raio e agarrou o pulso de Mumu novamente. Mumu ficou surpreso com seus movimentos rápidos da mão. De todas as pessoas que ele conheceu, este homem parecia o mais rápido. Akgil torceu ligeiramente o pulso que ele agarrou e puxou enquanto tentava derrubar Mumu. Mas Mumu deu força às pernas para não ser levantado e jogado. Olhe para ele! Os olhos de Akgil brilhavam para Mumu não se mover. O garoto estava usando força pura. Se um guerreiro de primeira linha, ou mesmo um guerreiro do nível mestre iniciante estivesse na frente de Akgil, eles não seriam capazes de ficar em linha reta. Então, Akgil elevou seu poder. Era o 4º nível. Mumu colocou mais força às mãos e pernas à medida que a força de Akgil crescia. Ele pode suportar isso também? Akgil mordeu a língua dele. Mumu deve estar no início do nível grão-mestre. Mas ainda assim,
Segurar a força pura foi incrível. E por causa disso Artyom ficou mais interessado, e ele elevou seu poder para o 6º nível. Isso vai ser difícil a menos que ele seja um grão-mestre de pleno gosto. Ele pode parar isso pela força? O chão ao redor dos pés de Mumu rachou. Os alunos que assistiram seguraram a respiração. As veias do pulso de Mumu estavam inchando. Este senhor é forte. Ele era tão forte quanto o segundo professor de Jin-Yuk. E ele não virou as bandas nos pulsos para 6 para lidar com o comportamento irritante daquele homem? No entanto, se o homem usou mais força, Mumu não estava em uma situação onde ele poderia virar as bandas como ele fez naquela época. Foi então. Legal. Ele está me fazendo ir até o 7º nível. Se era o nível 7, então era o nível grão-mestre. Artyom elevou seu poder. Naquele momento, Mumu não aguentou e caiu. Estrondo. O chão ao redor de Mumu cavou para dentro. Os olhos de Mumu brilhavam enquanto ele estava no chão. Este homem parecia que podia suportar Mumu mesmo com os mostradores abaixados para 6. Devo tentar de novo? No momento em que ele pensou que, Artyom estendeu a mão. Você é incrível. Estou envergonhado. Me ensinaram que deveria haver um equilíbrio entre energia interna e externa, mas sempre pratiquei mais energia interna, mas vendo você, entendo a importância da energia externa. Ele não sabia do que o homem estava falando. Artyom continuou a falar com Mumu, que ficou intrigado. Você está qualificado para passar no primeiro teste de entrada da Academia de Artes Marciais Celestes. Entrar? Sim, você foi permitido pelo punho simples forte, Artyom, o supervisor do primeiro teste. Artyom disse enquanto batia no peito. Então, o portão não precisa ser reembolsado? Reembolsado? Artyom caiu na gargalhada com a pergunta de Mumu. Ao contrário do que parecia, havia um lado ingênuo no garoto. Você estava preocupado com isso todo esse tempo? Parecia caro. Foi caro, mas não precisamos de reembolso. E o que podemos fazer quando passar no exame? Não se preocupe com isso e vá em frente. Está realmente tudo bem? Mumu checou 2 vezes. Artyom acenou dizendo que estava tudo bem e depois perguntou. O primeiro Mu em Mumu é seu sobrenome? Não, Mumu é meu nome completo. Então você não tem um sobrenome? O sobrenome do meu pai é Yu, então acho que é Yu. Yu, posso saber o nome do senhor Yu? Entre aqueles com Yu como nome de família, poucos eram guerreiros Morin. E ele estava curioso por causa dos músculos que estavam no corpo da criança. Mumu respondeu. O nome do meu pai? Yu-Guk-Kyun. Yu-Guk-Kyun? Onde ele ouviu isso? Artyom, que pensou por um momento, lembrou-se. O que? O pai de Yu Jin-Sung, que se formou na Academia de Artes Marciais Celestiais, era Yu Yuk-Kyun. O homem cujo nome tinha sido limpo. Que tipo de relação você tem com o censor da inspeção imperial? Yu Jin-Sung. Ele é meu irmão. Na resposta de Mumu, Artyom deu um tapinha na barba e suspirou. Eu vejo. Devo estar procurando no lugar errado. Este é o único. Ele pensou que não haveria mais ninguém como Yu Jin-Sung, mas suas palavras estavam erradas. Realmente incrível. Ele ouviu que Mumu não era de uma família Morin, mas esse tipo de pessoa talentosa era inesperada. Artyom olhou para Mumu e disse, na verdade, os rumores eram verdadeiros. Estou ansioso pelo futuro.